Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Esther, que é o livro que nós estamos fazendo a leitura nesse período. Então, esse livro de Esther, durante a festa de Purim, que é comemorada em Israel, o livro ele é lido durante essa festa, na festa de Purim. E ele é um livro que ele tem 10 capítulos e ele tem as suas particularidades. Se tu, quem sabe, não vai lembrar, nós temos o livro de Ruth, que é uma estrangeira que se casa com Boaz, um judeu, um israelita. Então é uma mulher gentia que se casa com um israelita. E no caso de Esther, nós temos uma mulher israelita que se casa com um gentil, que é o rei Assuero. E esse livro tem mais uma particularidade que, assim como o livro de Cantares, tu não vai achar nos 10 capítulos nenhuma vez a palavra Deus, ou Senhor, ou diretamente uma referência a Deus, ao Altíssimo, Todo-Poderoso, tu não vai encontrar. Mas Deus está presente em cada versículo, em cada capítulo. As coisas que acontecem, tu vê a mão de Deus operando em favor do povo de Israel. No capítulo 1 nós temos o rei Assuero, ele fazendo um grande banquete, e ele governava sobre 127 províncias. E no terceiro ano do seu reinado ele faz um grande banquete, um banquete de quase segundo a Bíblia, 180 dias. E aqui ele faz o banquete, e quando ele já está feliz e alegre, ele faz com que ele solicita que tragam a sua rainha, sua esposa, a rainha Vasti, na sua presença com a coroa real, e ele quer mostrar a rainha aos povos, e ela se nega a vir, e isso indigna e traz a fúria do rei. Então ele se acende em ira, e ele pergunta aos sábios que entendiam dos tempos, porque dessa maneira que se tratava o negócio dos reis da Pérsia. E eles são 7 os chegados ao rei, e eles aconselham que ela seja destituída, que seja colocada outra mulher no seu lugar, porque aquele ato de insubmissão dela e de rebeldia poderia chegar a todas as províncias e as mulheres se revoltarem contra seus esposos, porque a rainha fez e não deu nada. Então ele, assim como ela se negou de chegar na sua presença, agora vai ser negada ela para toda a vida se achegar ao rei, e ela é destituída da sua função de rainha, e outra vai tomar o seu lugar. Então é isso que inicia o capítulo, no capítulo 20. E é importante também saber que o reino da Pérsia e da Média, ele conquistou a Babilônia com Ciro. Ciro foi o conquistador. E segundo a história, Ciro ele tinha, a mãe dele era da Média e o pai era da Pérsia. Então ele consegue unificar os dois reinos, ou juntar os dois, a Média e a Pérsia, e eles reinam, e eles tomam o governo da Babilônia. E aqui Assuero, ele é a princípio filho de Dario, e ele está reinando. No capítulo 2 nós vamos ver já o aparecimento de Mardoqueu e de Esther. E aqui a particularidade também, porque muitas vezes a gente lendo apressadamente, e a gente escuta, a gente pensa que Mardoqueu é tio de Esther, mas ele não é tio, ele é primo dela. Ela é filha de um tio de Mardoqueu, então eles vêm a ser primo, mas pela idade muitas vezes a gente, na pressa de ler, ou até escuta as pessoas, você dá a impressão que ele é tio dela. Não, eles são primos. E tem mais uma particularidade sobre Mardoqueu. Se tu vai ver, Mardoqueu é benjamita, e aí nós vamos lembrar quem é benjamita. O Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é benjamita.
E o nome dele, em áudios que eu estava falando, é Saulo. Poderia ser uma alusão ao primeiro rei de Israel, Saul, né? Saul e Saulo. Poderia ser uma homenagem. E aqui, você diz que Mardoqueu, ele é filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis. Pode ser um outro Quis, esse Quis aqui. Mas tu tem que lembrar também que Quis, ele é pai de Saul, benjamita. Claro que nesse caso aqui, várias gerações foram cortadas. Vai ser falando e se chegou a Quis. E quem sabe o autor chegou a Quis de propósito, filho de Quis, homem benjamita. Então, pode haver uma relação entre Mardoqueu e o nosso famoso rei Saul, o primeiro rei de Israel. Então Esther, ela vem, ela acha graça diante do eunuco, e o eunuco são quem? O eunuco era aqueles homens que cuidavam das coisas do rei, e ele era o responsável por cuidar das esposas do rei, das mulheres do rei, e eunucos eram homens que eram castrados, e eles ficavam totalmente a serviço do rei. E ela acha graça e ela é colocada como rainha. Mas uma das coisas que Mardoqueu, ele recomenda que ela não faça saber qual é a sua nação e qual é a sua parentela. E assim ela entra e ela assume, ela acha graça também diante do rei Assuero, e ela vai ser coroada como rainha no lugar de Vasti, a esposa anterior de Assuero. No capítulo 3, nós vamos ver que, antes disso, no capítulo 2, tem algo interessante, que Mardoqueu, ele descobre uma conspiração, que os camareiros, tem 2 guardas da porta, 2 camareiros, o Bigtan e o Teres, eles se indignam contra o rei Assuero, e eles procuram atentar para matar o rei. E esse assunto chega ao conhecimento de Mardoqueu, e ele faz saber à rainha, e a rainha fala esse negócio em nome de Mardoqueu, o rei, e sim faz a inquirição do negócio, se descobre que era assim, e os 2 são pendurados numa forca, e isso vai ser escrito nas crônicas, no livro das crônicas perante o rei. Aqui também tem a outra coisa interessante, você diz que Mardoqueu está sentado à porta do rei, e ele está lá na porta do rei. E aí pode significar que Mardoqueu passa o dia sem fazer nada. Está lá na porta do rei esperando, lá de Valde, não. O entendimento aqui é que ele tinha alguma função pública, que ele tinha um caráter de uma função de um funcionário público. Nós temos lá o Paço Real, o Palácio, e ali seria uma área de funcionários públicos. Então, não vai pensar que Mardoqueu era um cara sem trabalho, que não fazia nada, que estava ali vagabundeando, não. O entendimento é que ele tinha uma função, alguma atividade pública, e por isso que ele estava ali à porta do rei. No capítulo 3, vai surgir o vilão do livro, que é Amã, filho de Amedata, Agagita, e o rei Assuero o engrandece e coloca o seu trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Agora, o que tu vai te lembrar aqui? E nós vamos puxar. Amã, ele é Agagita. Então, possivelmente, ele seja descendência de Agag, o rei amalequita. Tu vai encontrar isso lá no livro de Samuel. E os amalequitas foram os primeiros a perseguirem, a levantarem guerra contra o povo de Israel quando ele sai do Egito. E Deus pronunciou maldição sobre os amalequitas porque eles não tiveram misericórdia daqueles que estavam cansados, dos mais fracos. E eles se aproveitaram no momento que Israel havia saído do Egito. E o Amaleque, ele vai ser descendente de Edom. E aí quem é Edom? Edom é Esaú, filho de Isaac, irmão de Jacó. Então a descendência de Amaleque tu vai remontar lá a Isaac. Aí de Isaac vai ser Esaú e vai surgir Amaleque e vai surgir os amalequitas. Então esse Amã aqui, ele é descendência de Agag. Ele é amalequita. Ponto. Agora qual a relação que nós vamos fazer? Existe uma relação forte aqui. Por quê?
Porque se tu lembrar que eu estava falando que Mardoqueu, ele é benjamita e ele vem lá e você puxa a descendência dele para Quis, pai de Saul. Ponto. Entramos em Saul. E Amã se puxa para Agag, rei amalequita. E aí se tu pegar a história, se tu puder puxar lá em Samuel, no início do livro, no primeiro Samuel, tu vai saber que Deus mandou Saul destruir totalmente os amalequitas. E ele vai, ele destrói, mas ele desobedece a Deus e ele poupa o rei Agag. E poupa o melhor do gado, desobedece a Deus e dá o golpe, porque Saul era golpista. E sempre ele saía com as dele, como nós. Ele sempre dava uma desculpa fajuta. E ele poupou, só que aí Saul vem e mata o rei Agag. E aqui nós vamos ter um encontro a princípio de descendentes, só que Amã, nessa situação aqui, o Agagita, ele está numa posição de privilégio. Por quê? Porque ele está numa posição que ele é um príncipe dos mais achegados ao rei Assuero. E Mardoqueu, a princípio, é um funcionário público. E ele se ira contra Mardoqueu, por quê? Porque como ele está sendo honrado, e o rei tinha dado a ordem, que todos os funcionários da porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque era a ordem. Era a ordem do rei. Agora o que acontecia? Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então nós temos já um problema antigo. É um problema antigo aqui, nós temos uma rivalidade antiga. E Mardoqueu não se prostrava e nem se dobrava diante do... Não se inclinava diante de Amã, o príncipe amalequita. E isso provocou a ira. E aí sempre tem os fofoqueiros de plantão, eles foram e contaram para Amã. Aí tu vai ver no capítulo 3, ó. E dia a dia após dia isso acontecia. E o pessoal perguntava por quê, os outros servos do rei perguntavam, que estavam à porta do rei, que eram funcionários do rei, perguntavam por que ele não fazia, por que ele transgredia o mandado do rei. E isso aí foi acontecendo. E ele tinha declarado que era judeu, até que tem os fofoqueiros de plantão foram e contaram, chegou aos ouvidos de Amã, que Mardoqueu não se dobrava e era judeu. E aí Mardoqueu, Amã, ele vê que realmente Mardoqueu não se inclina, nem se prostra. E ele se enche de furor. Só que aí ele já sabe que Mardoqueu é judeu. E aí quem sabe vem a rivalidade antiga, ele vai saber, ele sabe pela história o que aconteceu, que o rei Saul é israelita, e aqui judeu vai simbolizar Israel, o que aconteceu no passado. Então ele já não quer só destruir a Mardoqueu, ele quer colocar as mãos em todos os judeus. Ele quer destruir todos os judeus que existem no reino de Assuero. Então, ele já está sabendo que ele é judeu, que ele é de Israel. Então a mãe quer procurar destruir todos os judeus que estão no reino. E aí ele lança o pur. Ele lança o pur, que é a sorte, é lançada perante Amã. E ele propõe ao rei Assuero que numa data, no 12º mês, que é o mês de Adar, ele propõe que seja morto todos os judeus. E ele convence o rei, e ele promete colocar 10.000 talentos de prata nos tesouros do rei. Possivelmente, o que ele ia fazer? Ele queria matar os judeus, ele ia tomar o tesouro dos judeus e ele trazer dinheiro. E aí, quem sabe aqui nesse momento aqui era um momento de dinheiro, de muito dinheiro. Se tu imagina que um talento é 34 quilos, ele prometeu 10.000 talentos, então ele está prometendo, vamos fazer um cálculo, e ele está prometendo quase 340 mil quilos de prata. Estou fazendo um cálculo só no 10.000,
10 vezes 34, 340 mil quilos de prata para entrar nos tesouros do rei. Diz que aqui o rei, nesse período, ele teve uma tentativa frustrada de invadir a Grécia, na guerra contra a Grécia. Depois Alexandre o Grande ele vai dominar o governo, vai tomar o reino da Pérsia e o mundo todo, mas ele teve uma tentativa frustrada e ele estava, então, possivelmente era interessante que entrasse esse dinheiro nos cofres, que era muito dinheiro. E ele consegue que o rei Assuero dê a autorização para que se matem todos os judeus que existem no reino, nas 127 províncias. E aí se manda que no dia 13 do mês de Adar, que era o 12º mês, que os judeus se matam. E quando sai essa ordem, Suzã, que era a capital aqui do reino, ela fica confusa. E os correios em todos os lugares onde chega essa notícia, os judeus eles se apavoram. Por quê? Porque nós estamos aqui no primeiro mês, que é Nisan, mas já no primeiro mês, você sabe que no último mês do ano, no dia 13, os judeus, eles vão ser mortos. Então, assim, a cada povo que todas as províncias deveriam matar os judeus. E isso trouxe consternação em todos os lugares. Então, ele, além de se matar, era para saquear, se destruir, matar e fazer o que parecia bem a todos os judeus e saquear os seus bens. Então, a Suzã ela fica confusa com essa ordem, porque é uma ordem absurda. No capítulo 4 nós vamos ver a consternação, e aí Mardoqueu ele sente o terror, e ele se veste de saco e de cinza, e ele sai pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor. E ele chega até a porta do rei, porque ninguém podia entrar pelas portas do rei vestido de saco, mas ele está à porta, e se faz saber a rainha Esther. E ela vai descobrir por que ele está assim, aí ele conta tudo o que havia sucedido, e ele manda uma cópia dessa ordem, desse decreto, e do que Amã tinha prometido, que ele daria os tesouros do rei para os judeus, para destruir os judeus, o valor. Muito embora o rei, se tu vai te dar conta ali, o rei ele até nem faz questão do dinheiro. E o rei disse assim, o rei ele não se preocupa muito com o dinheiro, e ele não está muito preocupado com ninguém, ele autoriza a morte dos judeus. E aí você faz saber, a Esther diz para Mardoqueu que ela não está sendo chamada há mais de um mês na presença do rei, e que ninguém pode chegar na presença do rei sem o rei ser chamado, e se chegar o rei, vai ser morto. E aí eles, olha, se chegar lá na presença de Deus, vai ser uma sentença, só morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E ela fazia 30 dias que não era chamada pelo rei. E aí Mardoqueu faz uma declaração no capítulo 4. Se ela se calasse nesse tempo, ele socorro e livramento de outra parte ia vindo os judeus. Mas eles, mas tu e a casa de teu pai vão perecer. E aí eles, quem sabe não foi para esse tempo que tu chegasse a este reino. Então, aqui eles só assim, ó, salvação vai vir. Embora que não se use o nome de Deus, tu vai ver que ele diz assim, ó, Deus vai mandar salvação. Deus vai nos resgatar, nós não vamos ser destruídos. Existe fé no coração de Mardoqueu. Mas ele diz, quem sabe não foi para isso que tu chegou a essa posição. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou nesse posto. E aí nós vamos tirar muitas vezes a nossa vida. Muitas vezes Deus nos coloca numa posição. E a gente tira vantagem da posição. Mas nós temos que nos entender que na nossa posição, quem sabe Deus nos colocou numa posição com um propósito divino, com um propósito eterno. E nós não ocupamos as coisas por acaso, nós somos servos do Deus Altíssimo. E aí, nesse caso aqui, ele traz ao seu coração. Agora, se tu te calar, só tu vai perecer, tu e a casa do teu pai. E ele faz ainda mais uma colocação, tu não pensa que só porque tu está no reino que tu vai te salvar.
todos nós vamos perecer. E aí ela se propõe em jejum, e ela vai chegar até a presença do rei. E no capítulo 5 tu vai ver que ela convida o rei e a Amã para um banquete. Quando ela chega ao rei e ela quer falar com o rei pergunta quem está no pátio, e aí quando dizem que é Esther que estava no pátio, ela acha graça diante deles e ele estende o cetro de ouro que tinha na mão, e ela chega e toca na ponta do cetro, quer dizer que ela recebeu vida, e Deus fez com que ela achasse graça diante do rei. E ela convida o rei e a Amã para um banquete. E eles vêm ao banquete de vinho, está a festa, e ele pergunta o que ela quer, até metade do reino te dou. Mas ela só, se é do agrado do rei, amanhã eu vou fazer outro banquete e vem os dois. E a Amã está no auge, porque só ele foi convidado, o rei e ele, para um banquete da rainha. Só que quando ele sai, alegre e de bom ânimo, e ele está feliz porque ele foi honrado, e ele vê Mardoqueu e aí ele já se sente mal. Porque ele vê no Mardoqueu a porta do rei que não se levantava e nem se mover, a mãe, ele se enche de furor contra Mardoqueu. E aí ele chama os seus amigos, a esposa, e aí ele conta toda a riqueza, a multidão dos filhos, tudo que ele tem. E como o rei tinha exaltado ele sobre todos os príncipes, mas ele diz, olha, e a rainha só me convidou eu para dar no banquete. Só que tem uma coisa que não está legal. Eu não consigo ver esse Mardoqueu assentado à porta do rei. Então aquilo está chateando ele. Aí a esposa propõe que ele faça uma forca de 50 côvados, que vai dar mais ou menos uns 25 metros de altura. E aí amanhã tu vai lá e fala com o rei e pede para enforcar Mardoqueu. Aí depois tu entra para o banquete e te diverte. E aí ele acha que aquilo é uma coisa muito boa, e no capítulo 6 ele vai chegar ao rei antes do banquete para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu na forca que ele construiu. Só que naquela mesma noite aí Deus começa a agir sem ninguém ver. Naquela noite que ele mandou fazer a forca, o rei perde o sono. Aí o rei dormia toda a noite, quem sabe nessa noite que está se preparando para enforcar Mardoqueu, o rei perde o sono. E aí ele não tem o que fazer, ele chama lá os seus servos e eles assim, e mandou trazer o livro do Registro das Crônicas. E aí ele quer ver as coisas que ele fez, o que está escrito nas crônicas do rei. E aí você chega ao ponto quando Mardoqueu tinha denunciado os 2 camareiros do rei e que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então Deus operou aqui de uma maneira maravilhosa, extraordinária, e você chega a essa história e aí o rei pergunta, tá, e o que você fez para esse Mardoqueu? Que ele fez, me salvou a vida, o que foi feito para Mardoqueu? E aí os servos do rei disseram, não se fez coisa nenhuma. Então o rei se descobre que teve um homem chamado Mardoqueu que denunciou, fez uma denúncia de 2 camareiros do rei que queriam matar o rei, e era assim, e não se fez coisa nenhuma. E aí nisso que ele está, nesse pensamento, a mãe chega para pedir que enforquem Mardoqueu na forca que tinha preparado. E aí os servos do rei dizem para o rei, a mãe está no pátio, e o rei diz que ele entrasse. E aí o rei conta a história, eu quero honrar um homem, o que vai se fazer com um homem que a honra o rei se agrada? E aí a Amã cresce na hora, quem mais o rei quer agradar que nem eu sou o maior, eu sou o tal. E aí ele fala de tudo, não, tem que vestir com as roupas real, coloca a coroa do rei, pega o cavalo do rei, o cavalo e um dos melhores, dos maiores príncipes do rei, dos mais nobres do rei, e aí ande pela cidade e se aprengou que assim o homem que o rei quer honrar, você faz assim, ele vai se vestir com a roupa do rei, com as vestes reais, e vai ser honrado. E o rei fica feliz, é isso aí mesmo, olha. Aí o rei diz a Amã, faz tudo, toma o cavalo, as vestes, tudo, e faz isso para o judeu Mardoqueu que está sentado à porta do rei. Não deixa coisa nenhuma passar do que tu disseste. E aí a Amã toma a veste, o cavalo, e aí ele se desespera porque ele vai ter que honrar Mardoqueu. E aí ele
faz toda a volta. E aí ele se retira correndo, triste, com a cabeça coberta. E aí ele chega e conta para a esposa, para os amigos, tudo que tinha sucedido. Então os sábios, a esposa, dizem, assim, Mardoqueu, tu já começou a cair diante dele, ele é da descendência do judeu, tu não vai prevalecer contra ele, mas tu vai cair. E ele já está ali no desespero, e aí chegam os camareiros para levar ele ao banquete. No capítulo 7, Esther vai denunciar Amã. E aí Amã, no desespero, quando ele é denunciado, que ele descobre que ele é denunciado, ele tenta clamar por socorro à rainha, e ele cai sobre o leito que a rainha está, e o rei mais se indigna, já manda ele enforcar, e ele vai ser enforcado. E aí, no capítulo 8, o rei ele sai em favor dos judeus, e ele entrega tudo que era de Mardoqueu, de tudo que era de Amã, Mardoqueu. E aí Mardoqueu é engrandecido ao extremo. E aí se sai uma nova carta, e aí Esther conta que Mardoqueu é seu parente, que se era como se fosse seu pai. E aí tudo é entregue a Mardoqueu, e Mardoqueu é exaltado. E aí os judeus recebem um novo decreto mandado da parte do rei, porque o rei não podia anular aquele decreto anterior, e aí se diz que os judeus eles podem defender as suas vidas nesse dia 13 do último mês, e podem tomar vingança dos seus inimigos. E aí o temor de Mardoqueu cai sobre tudo, porque Mardoqueu é exaltado nesse período. E aí no capítulo 9 tu vai ver que os judeus, naquele dia que os inimigos dos judeus acharam que iam prevalecer, os judeus tomam, eles é que tomam vingança, e Deus dá a eles o direito da vingança contra todos os seus inimigos. Também os filhos de Amã são enforcados. E aí se institui a festa do Purim. E Mardoqueu foi muito grande, ele é muito exaltado, e ele faz muito bem, e ele é estimado por todos os judeus, e ele procura o bem do seu povo, proclamando a prosperidade de toda a sua descendência, e ele é exaltado. E aqui nós terminamos no capítulo 10, sendo a exaltação de Mardoqueu. Nós vemos que os judeus eles crescem muito nesse reino da Pérsia. Quem sabe começa aqui a exaltação dos judeus com Mardoqueu. Então é interessante esses eventos aqui, porque vai fazer com que os judeus eles sejam fortalecidos nesse império persa. O livro tu vai ler, tu não vai encontrar a palavra Deus, mas tu vai ver Deus agindo de maneira sobrenatural em todo o livro. O livro é bênção na nossa vida, porque nós temos um Deus que trabalha em secreto. Ele não se mostra, mas ele está agindo. Quem sabe hoje tu está passando por uma situação, tu acha que Deus não está operando, e Deus está operando, está agindo. E eu espero que tu seja abençoado na leitura desse livro, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graça, porque tu é um Deus cheio de misericórdia, e tu não nos deixa, e tu tem nos guardado, tem nos sustentado. Embora que nós não te vemos, muitas vezes não te ouvimos, nós sabemos, Senhor, que tu trabalha por aqueles que esperam em ti, e nós te louvamos através do nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.